Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje a gente recebe o professor Carlos Gustavo Poggio. O professor Carlos, ele acaba de publicar um livro chamado Política dos Estados Unidos, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele, e ele fala com a gente lá do Kentucky. Ele é atualmente professor do Berea College e é um grande especialista sobre os Estados Unidos, tem dado aula sobre política internacional lá no Kentucky, e agora acaba de publicar, como eu disse, um livro introdutório sobre política dos Estados Unidos, publicado pelo My News Explica, que é um selo de livros introdutórios, tem aí diversos temas, está sendo publicado pela editora Almedina. O Carlos, obviamente, fala sobre o livro, junto com o Geraldo Zaran, que é quem conduz a entrevista, eu mesmo não pude participar, e também os dois se aprofundam aí nos últimos acontecimentos da política estadunidense, então vale a pena ficar até o fim para entender o que acontece no coração dos Estados Unidos. Bom, se você quiser apoiar o Chutando a Escada, é sempre bom lembrar que é muito simples, basta entrar em www.chutandoaescada.com.br/apoio e lá você vai encontrar diversas formas de ajudar o Chutando a Escada, tá bom? Então vamos lá, vamos pro papo, então com vocês, Carlos Gustavo Poggio, que conversa com Geraldo Zaran, são dois, inclusive, grandes especialistas em política dos Estados Unidos, é tipo um megazord do estudo sobre os Estados Unidos que vocês vão ouvir agora. O Geraldo Zaran, então, entrevistando o professor Carlos, que acaba de publicar um livro, como eu disse, A Política dos Estados Unidos. A gente também vai deixar aí na descrição do episódio o link para você adquirir o livro. Então vamos lá, vamos pro papo? Então vamos lá. A Política dos Estados Unidos, com Carlos Poggio e Geraldo Zaran. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Então, senhoras e senhores, eu estou aqui com o meu grande amigo Carlos Gustavo Poggio. O Carlos já participou aqui desse podcast nos idos de 2017, foi um dos nossos primeiros convidados aqui. Ele é uma das vítimas, ou uma da materialização da fuga de cérebros do Brasil. O Carlos hoje é professor do Departamento de Ciência Política do Berea College, no Kentucky. Carlos, só assim pra gente conversar, hein? Muito bom te ver. Pois é, e você me lembrou agora que eu lembrava, claro, de ter participei acho que 2 vezes com vocês, mas não lembrava que tinha sido em 2017, ou seja, há mais de 5 anos atrás, né? Então, primeiramente, parabéns por vocês. Raros são os podcasts, acho que tem essa durabilidade e com a constância e a qualidade que vocês produzem. Então, muito bom. Bom saber que estamos aí. Isso aí é culpa ou mérito do cabeça dura do Felipe. Eu já falei para acabar várias vezes, mas ele não deixa. Vamos ver se um dia o cansaço vence. Mas você veio sim, você foi o nosso episódio número 9, o número 10, por aí. Esse começo a gente sempre lembra bem, né? Eu lembro bem também das origens. Das dificuldades de produzir e da maneira como a mídia explodiu depois. E bom te ter de volta, bom conversar contigo. E estamos conversando sobre o pretexto de um livro que você publicou recentemente, agora em 2023, pela coleção My News Explica. E o título do livro é Política dos Estados Unidos. Não tive acesso ao livro ainda, acabou de sair, mas estou imaginando que é uma introdução ao sistema político americano, ao funcionamento das coisas por aí, é isso? É um livro introdutório, né? Quer dizer, quando eu fui convidado pelo pessoal do My News e pela editora Almedina, né, que é a editora também responsável, uma editora portuguesa que tem uma filial no Brasil, o que havia me apresentado é que era a ideia, os nossos ouvintes mais antigos vão lembrar, acho que existe ainda, né, a coleção Primeiros Passos, né? Que é a ideia de explicar para o leitor em geral, né, para o leitor médio, não é para o leitor especializado, né, então, portanto, buscando uma audiência mais ampla, alguns temas diversos, né, tem diversos, não são só temas de política, tem diversos temas
que a série explique, ainda vai explicar outros, de sistemas complexos de uma forma relativamente simples, né? E aí me chamaram para escrever sobre um tema que é bastante amplo, né? Política dos Estados Unidos, e eu tive que exercitar bastante a minha capacidade de síntese, né? Para tratar de uma série de assuntos, uma série de temas num espaço pequeno. O livro tem cerca de 100 páginas, né? Então bastante sintético nas questões. E nesse livro eu busco tratar de diversas questões que estão ligadas à política dos Estados Unidos, a partir talvez também de uma falta de uma lacuna, né? Uma lacuna em termos de produção deste tipo de política dos Estados Unidos, né? Nós temos claro, muita gente que produz sobre tema, aqui somos 3 exemplos, eu, você e o Felipe, 3 exemplos de pesquisadores que têm publicação sobre Estados Unidos, né, assim como diversos colegas nossos têm publicações sobre Estados Unidos, mas cada um publicando sobre temas que são específicos das nossas agendas, das nossas pesquisas, né? Você tem outro tipo de literatura um pouco mais ampla, isso eu estou falando de autores brasileiros, né, que tratam de relações do Brasil e Estados Unidos, por exemplo, né, digamos o Muniz Bandeira, um nome importante aí que trata de relações Brasil e Estados Unidos. Nós temos o Ayerbe, né, também nosso colega professor Ayerbe, que trata de América Latina e Estados Unidos. Tem um livro muito clássico, bastante utilizado, da professora Cristina Pessequilo sobre política externa dos Estados Unidos, né? Você tem livros sobre história dos Estados Unidos, né? Pessoas que escrevem sobre história, tem, enfim, nessa linha de livros um pouco mais de alcance de maior público, né? Claro que o Muniz Bandeira tem um livro sobre história dos Estados Unidos também, mas tem um livro editado pelo Leandro Carnal, que é um livro relativamente bom sobre a história dos Estados Unidos também. E basicamente não tem muito mais do que isso, né? Nessa linha específica que eu adoto no livro, que é explicar as instituições. Veja, eu levei a sério o nome da série My News Explica, né? Eu evitei ser também, apesar de ser um livro que pretende ser introdutório, eu evitei de ser um livro muito descritivo, né? Apenas que descreve, é assim que funciona, assim assado. Então, utilizando uma abordagem que é minha, que eu gosto de usar, né? Que é pegar muito da história e explicar como que se chegou a determinadas configurações institucionais nos Estados Unidos, tais quais elas existem hoje, né? Então, eu explico as origens do colégio eleitoral, né? Não só falo o que é o colégio eleitoral, mas explico as suas origens, por que os Estados Unidos, né? A grande questão que orienta o meu capítulo sobre o colégio eleitoral, que é o primeiro capítulo, é por que os Estados Unidos têm esse sistema, que é um sistema tão complexo. Não é que um dia os caras acordaram e falaram, vamos inventar o sistema mais complexo que existe para eleger um presidente, né? Isso é produto de um processo histórico específico, né? Que começa pelo fato, e isso eu marco logo na introdução do livro, que a gente precisa entender quando a gente está discutindo instituição americana, que estamos tratando do país cuja Constituição é a mais antiga em vigor do mundo, Constituição escrita. Não há outro país do mundo, quer dizer, o único país que tem a Constituição mais antiga que a dos Estados Unidos é a Constituição de San Marino, um pequeno país incrustado na Itália. E eu tive a curiosidade de olhar a Constituição de San Marino, e também é uma Constituição muito estranha. A forma como eles elegem, eles têm 3 capitães. Enfim, é claro que é uma forma arcaica, porque a Constituição é arcaica, né? Então, há vantagens e desvantagens do fato de que os Estados Unidos têm a mesma Constituição, claro, com a adição das emendas, mas a questão básica, que de eleição de presidente, etc., é a mesma Constituição há 250 anos, né? Então é claro que essa Constituição vai ter, primeiro, ela vai, de alguma forma, representar ou refletir o contexto da época que ela foi escrita, né? E as suas diversas adaptações. E, por outro lado, é claro que, por refletir esse contexto, vão ter coisas nessa Constituição que serão estranhas a nós, né? Não vamos esquecer que foram os americanos que inventaram uma série de coisas que hoje para nós é normal, tipo a ideia de um Congresso com 2 câmaras, né? A Câmara dos Representantes e Senado. Isso é uma invenção norte-americana. Eles pegam o nome Senado do Senado romano, né? Mas essa invenção de 2 câmaras representando os estados e os representantes, isso é uma invenção norte-americana, né? Claro, olhou de alguma forma inspirada muito de longe na experiência britânica de Câmara dos Comuns e Câmara dos Lords, né? Mas com uma função muito distinta. Foram os americanos que inventaram a figura do presidente da República. Não existia essa figura do presidente da República. Isso é uma invenção
da Constituição dos Estados Unidos. Aliás, a próprio sistema republicano, tal qual como conhecemos hoje, é também uma invenção norte-americana. A Suprema Corte, isso é uma invenção norte-americana. Não havia essa ideia de uma corte responsável por analisar a Constituição, a constitucionalidade das leis. Né? Então, tudo isso são invenções dos Estados Unidos que hoje nos parece um pouco, algumas delas um tanto quanto arcaicas. Né? Então, enfim, essa é a questão um pouco que eu tento explicar em termos das instituições norte-americanas. Né? Então, eu falo da origem do colégio eleitoral nos Estados Unidos. Depois, no segundo capítulo, eu explico que eu chamo de estrutura política norte-americana. Então, eu falo sobre os partidos políticos, sobre o sistema de primárias. Né? Partidos políticos é interessante porque não há nenhuma menção a partido político na Constituição americana. Né? E no começo da história dos Estados Unidos, os partidos políticos eram muito mal vistos, né, Geraldo? O George Washington, né, tem aquela famosa frase do Spirit of Party. Ele fala exatamente isso, é o espírito de partido, de facções, depois como ficou conhecido. Isso é muito ruim para a democracia norte-americana. Né? Então, sobre a característica dos partidos norte-americanos, o sistema de primárias, o papel do presidente da República, que era inicialmente pensado como um papel muito fraco, né? Não era uma figura relativamente fraca, daí porque o Congresso norte-americano tem muito poder. Falo da questão do vice-presidente, do Congresso, do Judiciário. No terceiro capítulo, e se eu estou me adiantando alguma coisa aqui, você me corte, viu, Geraldo? Não, eu acho que, enfim, acho que o ouvinte consegue perceber a sua empolgação com o tema, né? A gente se aproxima do objeto e tem fascínio, né? Eu só achei interessante essa sua pontuação, né? Primeiro, você falou dos historiadores, né? Vou deixar um alô para o nosso antigo colega Antônio Pedro Tota, que tem um livro também pela Contexto, Os Americanos, mas eu de maneira geral concordo com a sua leitura, né? Tem livros de história, tem livros de análise de política externa, tem livros, mas um livro sobre instituições em português. Acho que tem um livro traduzido da Jill Lepore, recente e tal, mas produção nacional tem pouco mesmo. Mas eu achei curioso essa sua ideia das invenções, né? Na verdade, se você pega o período da Revolução Americana, da Independência Americana, e o período seguinte da Constituição, é um período de muita efervescência no pensamento político, né, da própria Revolução Francesa, vem ali um pouquinho depois da Revolução Americana, e na verdade essas revoluções elas estão, e aí sim acho que os Estados Unidos pela primeira vez, mas estão pondo em prática ideias que vêm sendo debatidas pelo iluminismo há 30, 40, 50 anos, né? Então você fala, olha, os americanos materializam a Suprema Corte e o Congresso, as duas câmaras, a divisão de poderes, uma ideia que Montesquieu já vinha discutindo há algum tempo, ou ideias que o Locke vinha discutindo há algum tempo. Então, nesse sentido, é um momento de ebulição, né, de materialização dessas ideias. Eu uso isso muito em aula para mostrar como a ideia em si, ela não tem relevância prática política, quer dizer, ela tem pouca relevância, né? É um processo histórico, né? Um processo, na medida que essas ideias vão sendo expandidas, difundidas, experimentadas, e aí você tem momentos, circunstâncias, contextos políticos maduros, né, e que aí algumas lideranças aparecem, alguns movimentos sociais aparecem para a materialização dessas coisas. Né? Então a Revolução Americana você estava falando aí dessa certa ojeriza aos partidos, confiança dos partidos, por quê? Porque eles viam a briga política na Inglaterra e como ela se refletia nas colônias, né? Então é um momento interessante. Mas continue aí, fale do capítulo 3. Não, e me lembrou porque o próprio Thomas Jefferson foi acusado de plagiar o Locke na Declaração de Independência. Né? Você lê lá o segundo tratado sobre o governo e lê a Declaração de Independência, e tem trechos, às vezes eu mostrava em sala de aula também, que são praticamente idênticos. Né? Então, claro que teve muita inspiração desses ideais iluministas, ia falar inclusive do Montesquieu, mas a colocação disso, quer dizer, a grande questão em como colocar essas questões em práticas. Né? E a gente fala do Montesquieu, fala do Locke e tal, mas temos que falar dos federalistas, né? Que foram também essa discussão toda, e claro, e um sempre absorve, né? Pega do outro, né? Ninguém acontece do nada, mas você tem aí também que eu acho que é pouco estudado, né? Talvez o papel dos federalistas em termos dessas ideias políticas, né? E como colocar em prática muitas dessas questões, o debate todo do federalismo, né? E você tem as circunstâncias, né? Não sei, teve um outro convidado que passou aqui recentemente, o Luiz Calegari, e dizia assim, olha, as ideias que são importadas, elas têm uma influência, mas a resultante ela é dada pelo contexto, né? Então, da mesma maneira que os americanos, e muitos deles de formação na Inglaterra,
guerra, né? O próprio Jefferson ia muito à França, enfim. Eles conseguem pegar essas ideias europeias e adaptar. Essas mesmas ideias estiveram presentes na Revolução Francesa. E deu no terror, e deu no Napoleão, e deu em outras coisas, né? Então a maneira como isso se materializa no continente americano tem o seu mérito próprio, né? Essas lideranças, enfim. E essa, enfim, talvez não tenha a ver com o nosso debate, mas é um debate interessante, né? Das circunstâncias que levaram à Revolução Francesa versus as circunstâncias que levaram à Revolução Americana, né? Como na questão americana, o debate, digamos, material, né, não era tão presente como era na Revolução Francesa, que de fato foi uma revolução, no sentido, aliás, tem historiadores que se resistem a chamar a Revolução Americana de revolução, porque não teria mudado muito a estrutura. Aí é a minha linha lá do Louis Hartz da tradição liberal, né? O principal fato dos Estados Unidos é que você não tinha monarquia, né? Você não tinha elite conservadora, então o liberalismo se implantou de uma maneira quase que homogênea. Né? Enfim, não teve feudalismo, né? Eles foram direto. Não tinha o antigo regime para derrubar. Né? Exato, não havia o antigo regime. Então, isso tudo reflete nas características próprias, né, do contexto da colônia, né, depois dos Estados Unidos. Né? Então, isso um pouco. E, de novo, quero deixar claro, né, trata-se de um livro introdutório, um livro sintético, não dá para aprofundar muito dessas questões, né, trata de muita coisa, num espaço pequeno, né, e tento fazer isso de forma muito, muito sintética. Né? Cada um dos temas que eu exploro no livro daria um outro livro. Né? Dá para escrever um livro inteiro sobre a questão do papel do presidente, dá para escrever um livro inteiro sobre uma série de questões que eu trato nesse livrinho, que ele é bastante introdutório. Né? Ele na verdade, são 3 capítulos e uma conclusão. Né? O terceiro capítulo, né, é um capítulo mais histórico, que eu chamo de Truman a Trump. De Truman a Trump é a ascensão, as transformações da grande potência. Né? E começo no Truman, que é o presidente da Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, que é um marco importante. De novo, eu faço um brevíssimo, acho que 2 ou 3 parágrafos que eu pego desde a época da guerra do século XIX, né, da guerra hispano-americana, mas eu foco muito no momento que os Estados Unidos de fato ascende enquanto grande potência, que é no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, né, com a doutrina Truman e tal. Então, daí porque o Truman, de Truman a Trump, né? E aí eu ofereço que é uma visão que eu já venho defendendo há algum tempo, que eu construí um pouco quando eu estava dando um curso sobre política externa dos Estados Unidos, né? Uma ideia de tríades presidenciais. Né? Então, você teria uma primeira tríade, que é o que chamo da tríade fundadora do poderio norte-americano, que seria com Truman, Eisenhower e Kennedy. Né? E o Kennedy como o auge desse processo, né? Eu cito aquele famoso discurso do Kennedy quando ele vence as eleições, o discurso de posse, que ele fala "bear any price", né? Vamos suportar qualquer preço em defesa da liberdade. Uma sensação de onipotência, né, que os Estados Unidos poderiam fazer tudo o que quisessem. Né? Acho que o Kennedy é um pouco o auge desse processo. Né? E esse processo de onipotência ele é destruído, esfacelado com a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, na verdade, é produto dessa sensação de onipotência e que, ao mesmo tempo, esfacela. Então, os 3 presidentes seguintes ao Kennedy são a chamada tríade trágica, né, que é aqueles que foram mais envolvidos com a Guerra do Vietnã, ou que de alguma forma foram impactados pela Guerra do Vietnã, né? Que é o Johnson, o Nixon e depois o Jimmy Carter, que pegou aí essa fase, a guerra já havia terminado quando ele é eleito, mas que ele pega as consequências. Talvez a última vítima do Vietnã. Né? Talvez a última vítima, né? Dessas transformações que ensejaram a Guerra do Vietnã. Né? E depois vem a tríade, que é a tríade que vence a Guerra Fria, né? Que eu denomino de tríade triunfante, né? Que vem com Reagan, Bush pai e Clinton. Né? Reagan, Bush pai e Clinton, que vão ser os responsáveis por finalizar a Guerra Fria, que é o auge aí, na verdade, consolidar esse momento de unipolaridade americana, né? Quer dizer, a sensação que você tem com Reagan, Bush pai e Clinton é diferente da sensação que você tinha com Nixon, Johnson e Carter, né? Que é um momento mais de pessimismo e tal. Aqui você tem um certo momento de otimismo.
Depois você tem a presidência do Bush filho, que eu considero um momento de transição, para essa nova tríade, que é a tríade Obama, Trump e Biden, né? Que é a tríade que eu digo que é a tríade refundadora do poder norte-americano. Né? Cada um são as respostas à perda dos Estados Unidos, quer dizer, notadamente a ascensão da China e os Estados Unidos perdendo centralidade nesse sistema. Cada um desses três presidentes, apesar das diferenças enormes que existem entre eles, vai de alguma forma ter que enfrentar o desafio principalmente da ascensão da China, né, que começa com o Obama, se consolida com o Trump e com o Biden. Agora isso é muito claro, né? Hoje a gente fala da China como adversário americano, isso não era a coisa que se falava há alguns anos atrás, né? Enfim, e acho que aí a reflexão que eu deixo para o final é justamente essa, ou seja, como que os Estados Unidos vai lidar. O quarto capítulo é um capítulo que fala sobre desafios à frente, né? E aí eu fecho um pouco com de Trump a Biden, e trata um pouco da polarização política nos Estados Unidos, né, de reflexo dessa polarização política. Né? Então, por exemplo, Eisenhower, que era republicano, entre os democratas, ele tinha 50% de aprovação. O Kennedy, que era democrata, entre os republicanos, tinha 49% de aprovação. Tanto, acredite, Bush, isso eu estou falando no segundo ano de mandato de cada um deles. Tá? Tanto o Bush pai quanto o Bush filho tinham aprovação acima de 50%, Geraldo, entre democratas. Né? Se a gente olhar os números mais recentes, o Obama, que era democrata, tinha 13% de aprovação entre republicanos. Né? O Trump, que é republicano, tinha 8% de aprovação entre democratas. Você pode achar que isso é o fundo do poço, né? Mas o Joe Biden tem 5% de aprovação entre republicanos agora, democratas. Então isso significa que, quer dizer, o grau extremo de polarização nos Estados Unidos, e esse tribalismo, né? O tribalismo no sentido assim, hoje em dia você faz 3 perguntas para uma pessoa, de onde ela é, enfim, mais ou menos, e você consegue identificar qual partido que ela provavelmente ela vota, né? Ou seja, a questão partidária virou uma questão de identidade também, né? Isso significa o fim da lua de mel, que era algo que existia antes, ou seja, presidentes que vão sonhar com a aprovação de 70%, isso não vai existir mais, né? Porque você já tem esse grau extremo de polarização em que o presidente que é inaugurado, ele imediatamente já conta com a antipatia de metade da população, né? Então, a minha conclusão é um pouco, isso portanto, no contexto doméstico e no contexto externo, ter que lidar com a ascensão de China, Rússia, né? E as questões todas que estão acontecendo no plano internacional. Então, esse é o desafio aí para os próximos presidentes, né? Como lidar com tanto esse desafio doméstico, altíssimo grau de polarização, quanto o desafio externo, com o surgimento de competidores, né, importantes para os Estados Unidos, coisa que não tinha há alguns anos atrás. Perfeitamente. A gente conhece esses dados, né? Essa polarização começa ali com o fim da Guerra Fria. O pessoal costumava dizer que a política parava na beira do oceano, né? Você tinha ali uma disputa política interna, mas a política externa era, em boa medida, bipartidária. E isso já começa a se esfacelar com o Clinton, com o Bush filho, mas toma um pulo de grandes proporções já durante o governo Obama. A minha leitura é que isso é um pouco fruto do que você acabou de mencionar, né? Os Estados Unidos eles chamam de culture wars, né? As guerras culturais, a transformação da disputa política como guerra identitária, né? Você não é republicano ou democrata por opções relacionadas ao manejo da economia ou ao manejo do sistema de saúde, mas aquilo passa a ser uma questão como se você fosse católico ou protestante, ou muçulmano, ou judeu, ou enfim, né? É uma questão identitária, define a identidade individual, né? E aí acho que o outro elemento é a difusão das redes sociais, né? Seja via algoritmos, seja via fake news, você tem aí diversos elementos que potencializaram enormemente essa transformação da política, num certo sentido, em entretenimento, mas também da política, num certo sentido, em definição identitária, cultural, como a gente vinha dizendo, o que impede compromissos, né? Impede negociações, impede consensos, né? A busca de consenso, né? Então isso realmente dá o tom nos Estados Unidos, dá o tom no Brasil, dá o tom em muitos lugares que a gente tem visto. Agora, esse dado que você deu do Biden, eu não tinha visto ainda, né? Eu achei impressionante. 5% de aprovação num
momento em que os Estados Unidos têm um desempenho econômico relativamente, a política econômica do Biden tem sido relativamente boa, bem sucedida, não tem? Eu até falei sobre isso hoje, coloquei no Twitter, porque eu estava olhando os dados e é impressionante que o Biden hoje tem exatamente 930 e poucos dias de governo, acho que 938. O Biden tem exatamente, se você descontar aprovação menos desaprovação, o número dele é exatamente na casa decimal igual ao do Trump, né? A essa mesma altura do governo. O número de aprovação do Biden é muito similar à diferença de casas decimais também, de aprovação em relação ao Trump, e de desaprovação também. Deixa eu até pegar isso no momento que nós estamos falando aqui, dia 14 de agosto. Né? Agora, em 14 de agosto, 937 dias de mandato. A essa altura do mandato, o Trump tinha 40,7% de aprovação. A aprovação do Biden é 40,4%. O Trump tinha 54,4% de desaprovação. A do Biden é 54,2% de aprovação. Então, e a diferença é a mesma, que é 13,7% negativo. Né? São dois presidentes impopulares nesse sentido. A questão do Biden, né, é que e essa é uma discussão que está acontecendo agora, na medida em que vai ter as eleições, é o quanto que alguns números positivos da economia americana, quanto que o americano médio tem sentido isso, né? Eu acho que a grande questão ainda que precisa arrefecer um pouco, eu acho que acabou sendo um problema grande para o Biden, é a inflação, né? Então, os Estados Unidos com a maior taxa de inflação dos últimos 40 anos, já bem verdade que essa inflação vem decaindo, né? E os últimos números que saíram recentemente são números mais baixos dos últimos 2 anos, mas a sensação de que há um aumento generalizado de preços e que as famílias, né, têm dificuldade em conseguir comprar a mesma coisa que compravam anteriormente, isso é um problema. Ou seja, o quanto que alguns tecnicamente dados relativamente bons, né, da economia chegam no americano médio, né? E claro que tem outras questões aí envolvidas, né? Então, normalmente, né, quando a gente vai fazer uma previsão sobre se vai haver reeleição ou não, a questão econômica é o principal fator, a principal variável, né? Daí porque vai ser fundamental para o Biden. Nós estamos agora há pouco, cerca de 1 ano e pouco das eleições nos Estados Unidos, né, vão ser em novembro do ano que vem, 1 ano e alguns meses, quanto que isso vai se sustentar até lá para ver se o americano médio tem a sensação de que há uma melhora na economia, porque o Biden não é bem avaliado pelo americano em termos da condução da economia. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Bom, mas já que você falou de eleição, a não ser que você queira falar de alguma outra coisa, você está aí nos Estados Unidos faz 1 ano, né? Temos agora notícias importantes vindas do Partido Republicano, candidatos, ex-presidentes acusados de... Enfim, não sei nem quantas acusações o Trump está enfrentando já. 3 inquéritos, até sair esse podcast, pode ser que tenha um 4º, né? Pode sair entre hoje e amanhã, ou depois de amanhã, pode sair o 4º inquérito relacionado à Geórgia. Então, como você tem visto esse cenário aí, né? Nas primárias do ano... Nas primárias não, nas midterms do ano passado, algumas lideranças republicanas despontaram um pouco, DeSantis principalmente. Trump concorre de novo, Trump vai ser preso. O que você tem visto por aí? Pois é, então, eu lembro muito bem, né, do resultado das midterms do ano passado, que foram ruins, né, do ponto de vista dos candidatos que o Trump apoiou, e naquele momento havia a sensação de que
o Trump era algo do passado, né? Que o Trump não era bom para o Partido Republicano, e que a grande questão do Donald Trump é que quanto menos se fala nele, e isso é qualquer candidato a isso, né? Quer dizer, uma das questões principais na política é a atenção, né? Passou-se a se falar pouco, passou-se a se falar menos do Trump do que se falava, evidentemente, quando ele era presidente, né? Claro que ele tinha uma presença muito grande e tal, mas acabou ficando um pouco de lado. E aí começaram a surgir outras alternativas, né? E a grande questão que se colocava na medida que vem o primeiro inquérito, que veio em março, a grande questão é qual vai ser esse impacto para o Trump, tendo em vista esse contexto, né, de que houve um relativo enfraquecimento dele. Teve pesquisa no começo do ano que mostrou o DeSantis na frente do Trump, né, então parecia que haveria um certo enfraquecimento do Donald Trump. Bom, hoje nós temos a resposta, né? A resposta é que isso tudo foi extremamente benéfico para o Donald Trump do ponto de vista da corrida dentro do Partido Republicano, né? Por quê? Primeiro porque ele conseguiu aquilo que ele sabe fazer muito bem, que é a atenção. Então passou-se a se falar no Trump o tempo inteiro. Eu lembro que um tempo atrás, o meu celular piscou, só tinha notícia do Donald Trump, né? Então falava-se mais do Trump do que do próprio Biden. Então ele voltou à tona. E a grande chave para o Trump ser eleito em 2016 não era falar mal dele, era falarem dele, né? Falem mal, mas falem de mim. Ele sabe desde o começo que isso funciona muito bem, né? E aí ele conseguiu vender o Trump. Quer dizer, qual que é o apelo do Trump enquanto candidato? É o apelo do candidato antissistema, é o apelo do candidato que é contra esses políticos, que, olha, eu vejo o jeito que ele fala o que pensa, então, portanto, ele tem um estilo que não é o estilo dos políticos tradicionais. Ele é o candidato antissistema. Ele conseguiu estabelecer a narrativa de que esses inquéritos todos é o sistema, abre aspas, né, fecha aspas, indo atrás dele, né? A narrativa é: eles estão atrás de mim porque eu defendo os seus interesses. Então, se colocando como vítima. Bom, o resultado disso, para o eleitor republicano, é inegável. Quer dizer, hoje a liderança que o Trump tem no partido nas primárias é uma liderança que é impossível de alguém vencer, né? Então o Trump só não será nomeado, e a pesquisa que saiu recentemente mostra que os eleitores que votam no Trump, nas primárias, no eleitor republicano, está decidido a votar no Trump e em nenhum outro candidato. Esse grau de entusiasmo não existe no Partido Democrata. Os democratas, mais da metade dos democratas gostariam de ver outro candidato que não o Biden como candidato do partido. Então não há entusiasmo no Partido Democrata pelo Biden e há um entusiasmo no Partido Republicano. 75% dos eleitores republicanos olham o Trump de forma positiva. Críticos do Partido Republicano do Trump é cerca de 25%. Um quarto apenas dos eleitores do Partido Republicano hoje são críticos do Donald Trump, né? E os candidatos que se colocam nas primárias, nenhum deles se coloca muito contrário ao Trump. Então, se o eleitor pode votar no original, por que ele vai votar na cópia? O que o DeSantis tem a oferecer? O DeSantis tinha a oferecer no passado o seguinte: esse era o grande argumento do DeSantis que fez com que ele avançasse nas pesquisas no começo do ano. Ele é o candidato que tem mais chance de vencer o Biden. O Trump não tem tanta chance, então ainda que eu gosto do Trump, eu vou votar no DeSantis porque não vejo que o Trump tenha tanta chance, né? Esse argumento está aos poucos sendo perdido, né? Primeiro que o DeSantis se mostrou um péssimo estrategista de campanha, né? Muitos erros na campanha dele, e segundo que a pesquisa mais recente que tem colocando o Trump e Biden deu empate, né? Então tudo pode acontecer, né? Vamos lembrar que o Biden foi eleito em 2020 por margens muito pequenas em estados chaves, né? Arizona, Geórgia, que é onde o Trump estava brigando com ele. Então a situação hoje não é uma situação favorável para o Joe Biden. A situação hoje indica que o Trump deverá ser, a não ser, de novo, que haja uma... Não é nem que ele seja preso, porque a gente sabe, né? Mesmo preso ele pode fazer campanha, enfim, já aconteceu inclusive na história americana. Aliás, nessas eleições tem candidato preso fazendo campanha. Não sei se você assistiu aquela série, o Tiger King, né? O cara que fez o Tiger King, que chama Joe Exotic, ele está se candidatando pelas primárias do Partido Democrata para desafiar o Biden, né? Ele quer ser presidente. Ele poderia tranquilamente da prisão fazer campanha. Não há nada na Constituição americana que impeça isso. Então a questão é, a não ser que os republicanos, enquanto partido, dê algum tipo de golpe interno, enfim, ou que anuncie que nós não podemos nomear um candidato que foi condenado, alguma coisa aconteça no partido para o Trump não ser nomeado, mas pelas vias normais de votos de primárias do eleitor,
Nunca na história, né, a gente nada é impossível, né, quando se trata de ciências humanas, mas nunca na história dos Estados Unidos um presidente que tem, a essa altura do campeonato, a distância que o Trump tem dos demais candidatos nas primárias, nunca não foi o candidato selecionado. Né? Então é muito difícil, teria que acontecer uma hecatombe muito grande para o Trump não ser o candidato nomeado do Partido Republicano. Então tudo indica que teremos uma nova disputa Biden-Trump. Claro que o Biden pode ter um problema de saúde, o Trump pode ter um problema legal ou também de saúde, mas aí são questões que não estão, né, estão um pouco fora. Né? Então, salvo alguma surpresa desse tipo, tudo indica que teremos uma nova disputa entre os dois velhinhos americanos. Acho que um problema legal já não é uma surpresa, né? O Trump terá um problema legal, ele pode não ser condenado, mas ele terá um problema legal. Uma surpresa se esse problema legal levar a algum tipo de desclassificação, enfim. Agora, eu nem me impressionei tanto pela sua certeza, né? Por essa certeza histórica, enfim. Nenhum candidato às primárias chegou e foi derrotado, enfim, isso acho que pode ser conjuntural. O que mais eu achei sintomático na sua análise é que o Trump, ele de outsider, ele virou o mainstream do Partido Republicano, ou pelo menos do eleitor republicano. Na primeira eleição dele, você ainda ouvia barulho, né, entre as lideranças republicanas tradicionais, o Mitch McConnell, o Mitt Romney, algumas pessoas falavam de sair do partido, fundar um partido novo, né? A gente ouvia esses rumores, esses boatos, e num período muito curto de tempo ele virou o Partido Republicano, né? E aí mesmo essa hipótese que você levanta de um golpe, de uma insurreição dos caciques republicanos contra o Trump, isso é muito difícil, né? Porque ele tem o eleitor, né? Tem um eleitor que conseguiu, durante os 4 anos na presidência, colocar muitos trumpistas em postos chaves do Partido Republicano, inclusive na presidência. No partido, nas cortes, né, em outros lugares na máquina do Estado, né? Isso que eu acho que é o fenômeno mais notório, né? Quando ele perdeu a eleição, muita gente se perguntava o que aconteceria com o trumpismo. Bom, o trumpismo não foi a lugar nenhum, né? Essa análise do DeSantis é interessante, né? Por que eu vou votar nele se eu posso votar no... Por que eu vou votar nas cópias se eu posso votar no original? Né? Exato. Quer dizer, o que ele oferece de diferente? Né? Ou seja, e o DeSantis não conseguiu estabelecer um discurso. Os candidatos que estão enfrentando o Trump, o Chris Christie, é o mais antitrumpista deles, né? Mas que tem, enfim, insignificante nas pesquisas, não é muito, é um dos candidatos mais mal vistos pelo eleitor republicano. Ex-governador de Nova York, né? Porque não conhece. De New Jersey. Curiosamente, né, Geraldo, o Mike Pence, que tem adotado uma postura um pouco mais... Mike Pence que pode ter uma função central nos depoimentos agora, né? Na investigação sobre o Trump. Né? Exato, muito próximo do processo todo, né? Mas de resto, você tem todos eles meio... O político republicano tem muito medo do eleitor trumpista. Né? Então é muito complicado você conseguir um espaço num partido em que está na mão. O que eu acabei de citar, 75% dos republicanos têm uma visão positiva do Trump. O que vai se fazer? Quer dizer, como é que você lida com essa realidade política? E você não tem nenhum entre esses que são frontrunners, né? Que seja Nick Haley ou DeSantis, tem um outro que é de origem indiana, que eu sempre esqueço o nome dele, que é um nome complicadíssimo, mas que é a grande novidade dessa primária republicana. Tem tido algum destaque, né? Ele está conseguindo se destacar entre esse segundo pelotão, se você conseguir procurar o nome dele aí, Geraldo, que não tem coragem de enfrentar o Trump. E não só isso, muitos deles disseram, não, eu vou perdoar o Trump se eu for eleito. Ou seja, ele não, medo desses candidatos de enfrentar o eleitor do Trump e a voracidade com que o Trump trata os seus adversários. Vivek Ramaswamy, uma coisa que assim. Não é fácil, né? Não é fácil. Vivek é um empreendedor... Ele talvez seja a grande novidade até agora, tem se destacado em debates e tal, tem chamado a atenção, ele é alguém que eu prestaria atenção. Assim como a Nikki Haley, descendente de indianos, né? Interessante isso. Mas normalmente um perfil que não costuma ter sucesso eleitoral, né? Um empreendedor, enfim, alguém vindo do setor de business e tal, cara da tecnologia. Normalmente essas pessoas, quando fazem essa migração, não costumam ter sucesso. Donald Trump, né?
Donald Trump é empreendedor. Mas aí eu não sei, ele foi primeiro celebridade, né? Eu acho que o caminho do Trump para a presidência, ele passa pelo The Apprentice, né? Acho que isso é um negócio que tem que ser marcado. E ele trata a política. Veja, agora vai ter o debate republicano. O que o Trump está fazendo? Ele não fala se vai ou se não vai. Ele fala, vou falar de última hora. Isso faz com que o debate que ia ser sobre os republicanos seja sobre o Trump. Se o Trump vai ou se o Trump não vai. Ele sabe lidar com isso. Ele sabe lidar com a mídia. Então ele sabe como ninguém lidar com essa era, que é a era do entretenimento, né? Tem um livro que eu indico, foi um livro escrito na década de 80, que previu muitas das coisas que estão acontecendo agora, que chama Entertaining Ourselves to Death, e o Trump sabe mexer com essas coisas. Tá ali na estante, em algum lugar. Esse aí. Muito bom. Muito bem. O que mais? Você quer falar mais do quê? Acho que é isso. Vamos acompanhar agora, né? Para ver, acho que agora a coisa começa a esquentar de vez, né? Vamos ter de novo aí o primeiro debate entre os republicanos, a primária republicana. Acho que aí esse é talvez o chute inicial aí da campanha começando para valer aqui nos Estados Unidos. Você estava falando das diferenças, né, enfim, das coisas únicas do sistema político americano. Tem algum referendo aí acontecendo no Kentucky na próxima eleição, não? Sabe que vai ter... O Kentucky é interessante, né, porque aqui é um estado bastante trumpista, né, votou fortemente no Trump, porém o governador é democrata e é muitíssimo bem avaliado. Vai ter eleição para governador agora e ele deve ser reeleito sem dificuldade. Ele está entre os governadores mais bem avaliados dos Estados Unidos, o governador do Kentucky, é um democrata. E por outro lado, o Mitch McConnell, que é o senador aqui pelo Kentucky, é um dos senadores mais mal avaliados, né? E é republicano. Então é muito interessante. Mais mal avaliados, mas controla o Senado há décadas, né? Há décadas. Até agora parece que até ele deu um discurso recentemente aqui no Kentucky contra o governador atual, e teve que ouvir gritos de retire, né, para ele se aposentar. Ele teve esse problema de saúde recente, né? You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice, easy. We always do it nice and rough. But we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're going to do the finish. Muito bem. Senhoras e senhores, Carlos Gustavo Poggio, um prazer como sempre. Prazer foi meu, prazer conversar novamente, te ver novamente, trocar essas ideias. Tá bom, então comprem aí. Comprem todos os livros do Carlos, né? O Carlos publicou o mestrado dele, Pensamento Neoconservador em Política Externa dos Estados Unidos, publicou o doutorado dele, Brasil, Estados Unidos e o subsistema sul-americano, esse só em inglês. Sarete, se me permite, eu vou dar uma em primeira mão, não falei pra ninguém isso ainda. Essa é Diga lá. Deve sair a tradução em português deste livrinho aí. Furo de reportagem. O portal jornalístico é o My News, mas quem dá furo é o Chutando a Escada. Exato. E agora, recentemente, My News explica a política dos Estados Unidos. Comprem lá. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.